Olá, está começando o RCTV Notícias, sempre com informação de qualidade para você. E hoje eu recebo aqui o Dr. Ronald Rippel, que é cirurgião plástico. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa, pelo convite. E hoje vamos falar um pouquinho sobre cirurgia plástica. Com certeza, um prazer recebê-lo aqui. E a gente vai começar, falando sobre as tendências em cirurgia plástica hoje. Doutor, procedimentos minimamente invasivos podem substituir as cirurgias maiores? O que tem de novidade? Então, a tendência hoje, obviamente, é você procurar procedimentos com menores cortes, menores descolamentos, com uma recuperação mais rápida, né? Então, isso tudo a gente tem que estar associando com o quê? Com uma boa indicação do que você quer fazer com o paciente e a expectativa que o paciente tem. Então, não adianta ela vir com uma queixa grande ou o paciente vir com uma queixa grande de uma grande sobra de pele, uma área corporal muito grande que você tenha que tratar e você só tem uma semana para se recuperar. Então, nesses casos, a gente tem que orientar, vamos fazer cirurgias menores aqui e ali, associar isso com botox, com pele, com laser, manda para o dermatologista. Então, são coisas que a gente consegue combinar hoje em dia. O que é a lipo 3D? Uma curiosidade. Na verdade, lipo 3D, lipo HD, lipo MD, cada vez inventam um nome diferente, mas no fundo é a lipoaspiração, né? Tá. Óbvio que não serve para todo mundo. Por exemplo, lipo 3D é você tirar gordura, marcar mais, injetar gordura no músculo, começa a fazer grandes transformações, que para um paciente que é magro, tem uma textura boa de pele, até vai funcionar mais. Mas aquele paciente que tem uma flacidez importante não vai adiantar. Aí você tem que associar isso com uma retirada de pele, ser menos invasivo, tem que tomar mais cuidado. E a gente chega no ponto da importância de um profissional para orientar. Então, não é para todo mundo, por exemplo, a lipo 3D e outras cirurgias também não são para todo mundo, né? O profissional tem que falar a verdade para o paciente. A lipo, na verdade, não é para todo mundo, não importa se é 3D, 2D, HD, o que for, né? Então, você tem que saber indicar, tem que saber orientar, explicar para o paciente, entender a expectativa que ele tem, para daí sim você ter um resultado satisfatório. O que o doutor diria para quem tem medo de fazer uma cirurgia plástica, mas deseja mudar algo no corpo? Que medo é normal. Uhum. Então, quem tem medo, realmente, até vai querer fazer a cirurgia plástica, né? Então, comparado com antigamente, não só a cirurgia plástica, como outros procedimentos cirúrgicos, hoje em dia você tem muito mais segurança na hora de fazer, os aparelhos são melhores, os locais onde se operam hoje são melhores, isso é muito importante. Mas vai fazer a cirurgia plástica, vem aqueles passos, aquelas etapas. Procurar um bom profissional, ver o histórico do profissional, conversar com pessoas que já operaram, ver se é realmente você que quer fazer a cirurgia e não alguém disse que você precisa fazer a cirurgia. Aí realmente sua cirurgia vai ser um sucesso. Tudo isso ajuda a diminuir esse medo, né? Porque você vai com segurança para o profissional, né? Exatamente. Não existe aquela consulta de 5 minutos, né? Isso eu acho, sei lá, eu até me pego demorando demais para conversar, para entender, para explicar bem para o paciente a real necessidade dessa cirurgia. Porque é um procedimento que tem riscos, né? Como qualquer outro procedimento cirúrgico de outras especialidades tem seu risco também. E nós, você vai fazer uma cirurgia estética, então não tem muita desculpa se der uma complicação. Não é assim, mas você tem que explicar bastante para o paciente o que você vai fazer e a gente acaba minimizando bastante também o risco de uma cirurgia. Existe uma idade certa para alguns procedimentos, por exemplo, o lifting facial? Então você tem que saber indicar bem. Hoje mudou um pouco, porque tem pacientes que estão fazendo muito emagrecimento, ou por cirurgia bariátrica, ou por uso de medicamentos, e acaba tendo uma flacidez facial maior, né? Mas normalmente você começa com procedimentos menores, com 30, 35, uma pelezinha na pálpebra que sobrou, vamos levantar um cantinho de uma pálpebra, ok. 40 e pouco, 50 e pouco, fazer um mini lift, fazer uma cirurgia menor, um descolamento menor. Ou se você já tem mais flacidez mesmo, optar por um lift mais completo. Mas tudo isso depende da avaliação do seu cirurgião. Essas dicas de ir aos poucos seriam a solução para quem busca resultados naturais? Porque não adianta, de repente, chegar com 70 anos e querer fazer tudo de uma vez. Aos poucos seria melhor? Exatamente. Mas óbvio que tem pacientes com 70 anos que você faz uma cirurgia
que tem uma pele muito boa, um cuidado muito bom de pele, você vai ter um resultado fantástico. Mas o ideal é ir fazendo aos poucos. Até mesmo com idades mais jovens, fazer botox, fazer um preenchimentozinho para evitar que apareça uma ruga mais marcada. E aí você consegue, ao longo do tempo, sempre estar se renovando sem grandes transformações. A dica é envelhecer, o que nós mulheres queremos, pelo menos, doutor, é envelhecer com dignidade, é isso? Envelhecer se sentindo bem. Exatamente, né? Então, comparar com os anos 50, 60, que não tinha tanto essa cobrança, e hoje em dia que você tem o uso da mídia, você tem o celular, você está batendo foto, você está se expondo mais, é muito importante você ter esse tipo de cuidado. E se você fizer isso aos pouquinhos, você vai ver que ao longo dos anos você vai estar muito bem na melhor idade. Muito obrigada, doutor, pelas suas informações aqui pra gente. Obrigado a você, obrigado pelo convite, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Esse foi o RCTV Notícias e a gente se encontra em breve com muito mais informação de qualidade para você. Tchau!